Olá, eu sou a professora Lucimar Rodrigues e estou aqui para o nosso segundo momento da disciplina Gestão e Organização Escolar. Só para relembrá-los, na aula anterior nós falávamos sobre administração geral. Então eu iniciei a disciplina mencionando as características, os conceitos, as escolas da administração geral e sinalizando, justificando que quando nós compreendemos a administração geral, fica mais fácil entendermos a administração escolar. Que esta, administração escolar, é uma das vertentes da administração. Portanto, os conhecimentos sobre administração contribuem bastante para o nosso processo da disciplina. E na aula anterior, nós comentamos que falamos do conceito de administração, falamos sobre as características do gestor, não é isso? E terminamos a videoaula falando sobre as escolas de administração. Então, a compreensão desses conteúdos vão contribuir bastante para o nosso entendimento da disciplina, especificamente Gestão e Organização Escolar. Bem, nesse momento eu gostaria de dar uma continuidade à nossa aula anterior e caracterizando um pouco melhor, esmiuçando um pouco mais os conteúdos ainda da administração geral. E aí, num próximo momento, nós adentraremos a administração escolar, ok? Então, só para retomarmos e explicarmos um pouquinho melhor, a administração está dividida entre 4 processos, 4 grandes áreas, 4 grandes partes. E uma delas é o planejamento. Planejamento é definir objetivos e decidir antecipadamente as ações. Então, é fazer o plano, programar, organizar para que nós iniciemos o processo administrativo da maneira adequada. Depois tem o processo de organização, que é a divisão da autoridade e responsabilidade entre as pessoas, que é a parte em que nós coordenamos os recursos. A direção, que é estimular pessoas, e garantir que as pessoas executem as tarefas e façam adequadamente. E, por fim, o controle, que é assegurar a realização do processo administrativo. Dentro do planejamento, nós temos informações, modelos e técnicas, ameaças e oportunidades. Então, quando nós estamos fazendo um plano, nós temos que pensar nesses aspectos, Então, ameaças e oportunidades é um aspecto bastante importante. No momento de abrir uma empresa, por exemplo, ameaças e oportunidades é o estudo que nós fazemos para verificar, por exemplo, se ali onde pretendemos abrir aquela empresa é adequado, o que tem no entorno e tudo mais. São as projeções que nós cuidamos no processo de planejamento, as decisões que afetam o futuro. Então, a gente já planeja, organiza o plano para que as coisas aconteçam. Nesse momento do planejamento, análises e interpretações de dados iniciais são bastante relevantes, criação de alternativas, decisões. Então, é um momento bastante importante do processo administrativo. Então, objetivos, recursos e meios de controle são vistos nesse momento. A segunda grande área da administração é a organização, e dentro da organização nós analisamos os objetivos, dividimos o trabalho, definimos responsabilidades, fazemos a definição de autoridade e o desenho da estrutura organizacional. Outra etapa é o comando, da direção ou a coordenação, qualquer uma dessas palavras cumpriria bem aí, o que é esse momento. E nesse momento da administração, nós cuidamos de liderar e motivar
os trabalhadores, as pessoas, resolver conflitos entre subordinados, proporcionar um ambiente propício ao trabalho. Então esse entraria aí, né, esses aspectos entrariam nesse momento da direção, comando ou coordenação. E, enfim, chegamos, né, à quarta etapa da administração, que seria o controle. E nesse momento, né, os conhecimentos e objetivos são importantes, né, o conhecimento dos objetivos é importante, estabelecimento de padrões de controle, análise dos resultados, comparação dos resultados com os objetivos traçados lá no plano, né, lá no planejamento, e ações corretivas ou de reforço, que seria aí um momento avaliativo e correção do processo para uma segunda oportunidade. Falamos também na aula inicial, e agora gostaria de esmiuçar um pouquinho mais, sobre os papéis do gestor. Então, o gestor tem papéis interpessoais, papéis informacionais e papéis decisórios. Então, na verdade, tem 3 etapas aí, né, a questão dos papéis do gestor. Dentro de papéis interpessoais, a gente pensa no gestor como símbolo, como líder, como elemento de ligação entre as pessoas e processos. No papel informacional, nós vemos o gestor como um monitor, como um disseminador, como um porta-voz, né? E nos papéis decisórios, como um empreendedor, um solucionador de conflitos, um administrador de recursos, um negociador. Então, olha quanto, né? Quão importante é aí são aí os papéis do gestor, né? Dentro dessas 3 grandes áreas de interpessoal, informacional e decisorial, há subdivisões e há autores teóricos da área da administração que subdividem, né, esses 3 grandes momentos, né, de papéis do gestor em 10 outras subdivisões, né? Então, dentro da categoria interpessoal, o gestor tem um processo de representação, de liderança e de ligação. Dentro do informacional, do papel informacional, ele monitora, ele dissemina, ele é porta-voz. E dentro de decisão, né, do processo de decisão, dentro da categoria de decisão, ele empreende, ele resolve conflitos, ele aloca recursos, ele negocia. Então, há aí uma subdivisão e que vocês verão no material escrito que será fornecido, esmiuçadamente, cada parte dessa, inclusive, né, cada um desses papéis separadamente. O gestor tem aí uma função bastante importante, né, de conhecer a teoria geral da administração, né, de conhecer os processos administrativos. Então, o profissional da administração ele precisa conhecer as teorias para que ele tenha aí alternativas adequadas para cada situação que ele vai enfrentar. E estas situações precisam ser, essas teorias, né, da administração, elas precisam ser adaptadas para continuar úteis e aplicáveis. Então, lembrando que dentre as teorias de administração, nós temos, por exemplo, a teoria de Taylor, né, que foi escrita há muito tempo. Então, para que ela esteja adequada para uma situação atual, contemporânea, ela tem que ser necessariamente adaptada, né? Ainda dentro das teorias da administração, nós vimos, né, na primeira aula as teorias especificamente, agora a gente alocando essas teorias para os conhecimentos que o administrador necessita ter para fazer uma boa administração, nós podemos pensar que para a estrutura, né, para lidar com a estrutura dentro da administração, dá para ser usado, por exemplo, a teoria clássica, a teoria da burocracia, a teoria estruturalista. Com relação às tarefas, a administração científica se adequa muito bem. Com relação às pessoas, a teoria das relações humanas, a teoria do comportamento organizacional, a teoria do desenvolvimento organizacional. Então, cada
cada uma dessas teorias da administração dão subsídios às áreas, né, que o gestor tem que atuar, tem que dar conta. Com relação ao ambiente, é possível se adaptar à teoria estruturalista e à de contingência. Com relação à tecnologia, adequar as tecnologias, adaptar a teoria da contingência também pode auxiliar, pode ajudar muito o gestor. E os teóricos da administração também falam sobre as perspectivas futuras, né? E uma das perspectivas futuras da administração está relacionada às mudanças rápidas e inesperadas do mundo de negócios, o crescimento e expansão das organizações, as atividades que exigem pessoas de competências diversas e especializadas. Os impactos futuros dessas modelos de administração, né? Os impactos futuros sobre a organização, nós podemos pensar no crescimento das organizações, na concorrência mais aguda que ocorre, né, no momento atual, a sofisticação da tecnologia, isso demanda uma administração bastante diferenciada, taxas mais altas de inflação, a globalização da economia, que está remetendo mais para a internacionalização dos negócios, né? Então tudo isso tem que ser pensado pelo gestor e ele tem que obter esse conhecimento para fazer uma boa gestão. Ainda existem, né, dentro dos estudos dos teóricos aí da administração, a questão das mega tendências. Então, existem aí tendências bastante atualizadas e bastante grandes, né? Algumas delas que nós temos nos dias atuais seriam relacionadas, por exemplo, à inovação e mudança, a maior eficiência que as empresas têm que ter, seja escolas, sejam outros tipos de empresas, a globalização e competitividade é uma mega tendência, a visão de negócio futuro é uma mega tendência, o pluralismo de participação, democratização, visão sistema contingencial, incertezas e imprevisibilidades, autonomia e serviços diferenciados. Então, quantas, né, tendências aí gigantescas, grandes e que demandam aí uma boa gestão para que a empresa continue, permaneça ou fique, né, ou esteja competitiva para o mercado. As novas organizações hoje, elas lidam com uma imprevisibilidade grande, uma descontinuidade, instabilidade em todos os setores, seja no setor da educação, seja no setor da indústria, do comércio, de serviços, e isso acontece hoje muito mais do que acontecia antigamente, né? Então, hoje o desafio é muito maior. Então era isso, né? Para esse segundo momento aqui da disciplina, também vocês receberão um material escrito, também teremos exercícios para elaborar aí, para verificar o nosso entendimento sobre esse conteúdo e vou sugerir alguns outros materiais para aprofundamento de estudo daqueles que gostam, né, e querem estudar um pouquinho mais sobre a administração geral. E na próxima videoaula iniciamos então o estudo sobre a gestão e organização escolar, ok? Então até breve, tchau, tchau!